Em mais um duro golpe contra os direitos dos povos originários do Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na quarta-feira o projeto de decreto legislativo número 717 de 2024, em uma sessão marcada por deboche e até entrega de cerveja ao presidente da CCJ. A proposta suspende a homologação de 2 terras indígenas em Santa Catarina e ataca diretamente o procedimento legal de demarcação conduzido pelo Executivo. Eu coloco então em votação o voto do relatório do senador Alessandro Vieira. Quem vota? Em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Quem vota nominal. Contra, levanta a mão. Não, nominal, não dá para ser nominal? Tá rejeitado o voto do senador Alessandro Vieira. Em votação, o inseparado do senador Sérgio Moro. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado contra os votos do senador Rogério Carvalho e da senadora Zenaide Maia. A matéria será encaminhada à mesa diretora do Senado Federal. O texto, que coloca em xeque territórios indígenas e a possibilidade de sobrevivência das populações que ali vivem, ainda recebeu urgência para ser apreciado pelo Senado. Ricardo Terena, coordenador do Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, afirmou que a decisão da CCJ abre um precedente inédito para o processo demarcatório e ataca o direito dos povos indígenas ao território originário. Bom dia, parentes. Aqui é o Ricardo Terena, coordenador do Departamento Jurídico da PIB. A gente está aqui no Senado Federal. Acabou de ser aprovado na CCJ o PDL 717, que susta a demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos e também a terra indígena Todo Imbu. Este é um momento muito grave quando a gente fala sobre o procedimento de demarcação de terras indígenas. Primeiro, porque abre um precedente que até o momento não ocorreu dentro da história do nosso país. A segunda coisa é que também esse PDL susta todo o procedimento demarcatório previsto no decreto 1775, que hoje regulamenta o procedimento demarcatório das terras indígenas. Nós não podemos aceitar isso neste momento. Precisamos nos mobilizar para que a causa indígena não vire uma causa secundária no governo federal. Para esclarecer mais, o que a CCJ aprovou foi um projeto que busca anular os decretos assinados pelo presidente Lula em dezembro do ano passado e que oficializaram as terras indígenas Morro dos Cavalos e Todo Imbu. Além disso, o projeto quer revogar um dos principais marcos legais que regulamentam a demarcação de terras indígenas no país, o artigo 2º do Decreto número 1775, de 1996. O Ministério dos Povos Indígenas rapidamente se manifestou contra mais esse golpe que aumenta a situação de emergência indígena no país. Para o MPI, a decisão representa um grave retrocesso e uma afronta ao artigo 231 da Constituição, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Em nota, o Ministério expressou profunda preocupação com o avanço desse projeto, que agora segue para votação no plenário do Senado e depois irá para a Câmara dos Deputados. Em um trecho, o Ministério declara, abre aspas, a homologação é um ato que garante segurança jurídica e protege territórios fundamentais não só para os povos indígenas, mas também para o equilíbrio ambiental do Brasil e do mundo. Fecha aspas. É preciso lembrar que as demarcações das terras indígenas Morro dos Cavalos e Todo Imbu resultaram de processos técnicos rigorosos e baseados em pareceres da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Com elas, o governo Lula alcançou a marca de 13 territórios homologados em menos de 2 anos de gestão, reforçando o compromisso com a justiça histórica e a proteção ambiental. O que chamou a atenção na votação da CCJ foi o esvaziamento da base governista em um tema tão sensível para o governo. A própria sessão começou com a entrega de uma cerveja do senador catarinense Esperidião Amin ao presidente da CCJ, Otto Alencar, demonstrando a frieza e o clima de deboche na discussão de uma pauta que afeta muitas famílias. Eu fiz uma pequena aposta de uma cerveja com ele, perdi porque eu disse que o senador Esperidião Amin que o Alessandro viria hoje, não veio, e eu vou pagar depois em prestações essa cerveja. Vossa Excelência recebe no cartão? Não. Em 10 parcelas. Eu vou dá-la de presente. Se receber no cartão. Eu vou dá-la de presente. Não, Vossa Excelência. O senhor paga depois a aposta. Tá bom, eu agradeço. Mas o senhor perde e paga? Não, eu estou lhe dando de presente e o senhor paga a aposta. Ah, sim, eu vou pagar a aposta. Diante do descaso, o Ministério dos Povos Indígenas reafirma que vai atuar politicamente em todas as instâncias para impedir a aprovação definitiva do PDL 717, que, segundo a pasta, ameaça não só os direitos constitucionais dos povos originários, mas também a luta global contra a emergência climática.
Outros representantes da APIB, que acompanhou de Brasília a votação, também se manifestaram sobre a situação. O presidente da entidade, Dinaman Tuxá, deixou um recado em que convoca indígenas do Brasil a lutarem pela não aprovação do projeto e alertou para as severas consequências dele. Olá pessoal, Dinaman Tuxá da coordenação executiva da APIB. Infelizmente, o PDL 717, que susta os efeitos da homologação do território Morro do Cavalo e todo o Imbu, foi aprovado na CCJ. Infelizmente, nós estamos vendo um cenário de desmonte da política indigenista, um desmonte na política de demarcação das terras indígenas. E o Senado, mais uma vez, afronta o texto constitucional, afronta a competência e a divisão dos poderes, competência do Executivo, e susta e tenta sustar os efeitos de homologação do território Morro do Cavalo e todo Imbu. Isso é mais um cenário do que essas bancadas que têm interesse sobre os territórios indígenas têm articulado e fazendo lobby dentro da política brasileira e principalmente dentro do Congresso Nacional. Nós temos que manter vigilantes e mobilizados. E aí eu convoco mesmo, peço para que todos os parentes e parentas reflitam para que nós consigamos fazer uma grande mobilização a nível nacional para trabalhar e atuar contra esses retrocessos. O cenário ele é muito gravoso. Esse PDL ele vai refletir, inclusive, para as próximas homologações, se porventura for aprovado no plenário do Senado. Nós precisamos manter unificados, precisamos articular, precisamos mobilizar e, principalmente, fazer frente junto a esses senadores e junto à presidência da República, junto com a bancada do governista, para que possa, de fato, atuar de forma incisiva. O que nós assistimos hoje foi um esvaziamento da bancada governista na defesa de um decreto que homologou 2 terras indígenas do presidente Lula. Nós não podemos mais aceitar que a bancada governista seja omissa à pauta da política indigenista quando tramita tanto no Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara dos Deputados. O que falta também é um maior engajamento por parte dos senadores aliados para fazer o enfrentamento contra esses ataques que é promovido pela bancada do agronegócio e principalmente por todos aqueles que lutam contra o direito dos povos indígenas. E hoje ficou mais evidente que não há uma orientação de governo para que os senadores da bancada governista façam uma atuação incisiva na defesa do decreto de homologação do território todo Imbu e Morro dos Cavalos. Mas vamos seguir vigilantes, vamos seguir lutando e, sem sombra de dúvida, não vamos aceitar retrocesso. Vamos continuar não só vigilantes, mas vamos fazer vigília e atuando aqui em Brasília, no Senado Federal, com os senadores, conversando no gabinete, mas também nos estados, que nós precisamos continuar mobilizados a favor da vida, a favor dos territórios. Mais tarde, a APIB informou que a entidade buscou uma reunião com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, para exigir uma posição firme do governo e tentar evitar mais essa violação dos direitos indígenas pelo Congresso Ruralista. Segundo Tuxá, a casa tem adotado uma postura anti-indígena e as entidades não tolerarão mais esse retrocesso. Nós conseguimos aqui agendar uma reunião na SRI, que é a Secretaria da Gleisi Hoffmann, que tem status de ministério. Sentamos com a assessoria, solicitamos uma agenda com a ministra para que ela possa, de fato, ser mais incisiva, ser mais imbatível, para que a bancada governista seja mais imbatível na defesa dos direitos dos povos indígenas. Nós estamos vendo um verdadeiro desmonte, nós estamos vendo que a bancada do agronegócio, a bancada dos grandes empreendimentos, deputados e senadores que lutam aí, que fazem esse lobby contra os direitos dos povos indígenas, tem avançado e que o governo brasileiro, principalmente a bancada governista, na verdade, não tem feito o enfrentamento a contento para barrar essas atrativas promovidas por essas bancadas no Congresso Nacional. Então, fizemos essa reunião, pontuamos as nossas preocupações, a assessoria foi bem solícita, nos recebeu, ouviu, e saímos daqui com a pactuação que ela vai articular a reunião com a ministra Gleisi para que nós possamos colocar de fato para a ministra as nossas preocupações e para que o governo e a bancada governista possam ser mais incisivos, mais imbatíveis para que não existe batalha perdida. E não podemos aceitar que os deputados e senadores aí da base aliada não façam o embate necessário para barrar essas violações de direitos dos povos indígenas que o Congresso Nacional está promovendo. Então fizemos esse alinhamento, colocamos nossas preocupações, mas vamos seguir lutando nessas agendas aqui em Brasília para que o impacto dessas medidas que estão sendo tomadas no Congresso Nacional não ocorra, não se concretize de fato. Então digo ao povo que avance demarcação já.